Oi, gente. Esse vídeo é muito importante porque os Estados Unidos agora está se tornando o que George Orwell temia em 1984. Eu vou citar um trecho do livro de George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, mas antes de citar esse trecho, é importante entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um agente migratório do ICE matou uma mulher e o governo dos Estados Unidos disse que essa mulher estava agindo de forma violenta, né, e que ela teria tentado atropelar o agente de forma violenta e deliberada. Só tem um problema. As imagens mostram claramente que ela estava indo embora e que ela não tentou atropelar ninguém. Eu vou repetir. Os vídeos mostram com clareza, dá para ver que ela estava... Tem ângulos em que ela fica lateralmente, ela fala para o agente: eu não estou chateada com você. E ela simplesmente vai embora. Ela estava num protesto contra o governo dos Estados Unidos, né, contra o atual governo. E esse agente, vendo ela indo embora e com raiva, deu um tiro. Deu 3 tiros, né? E matou ela. E o governo dos Estados Unidos quer que as pessoas não acreditem nos próprios olhos e ouvidos. As pessoas estão vendo o que aconteceu, mas eles estão dizendo diferente do que as pessoas estão vendo. E esse episódio é interessante porque, nesse caso, é um agente da polícia, né, de um tipo de polícia, né, da imigração, né? E é interessante quando o discurso muda quando se trata do 6 de janeiro. Né? A Casa Branca tenta reescrever a história do 6 de janeiro e acusou, no caso do 6 de janeiro, da polícia do Capitólio de aumentar as tensões. Trump perdoou mais de 1.500 condenados no caso do 6 de janeiro. E as imagens de câmeras corporais mostram a violência contra a polícia durante o motim no Capitólio. Ou seja, olha só isso daqui para vocês entenderem. Os apoiadores do Trump, quando batem na polícia, quando invadem o Capitólio para tentar derrubar o governo eleito na época do Biden e para instaurar uma ditadura sob a liderança do Trump, esses golpistas do 6 de janeiro lá, como os golpistas do 8 de janeiro aqui, e tem o pessoal aqui que está defendendo anistia, ou seja, passa pano para golpista, né, na extrema-direita daqui, o Trump lá perdoou esse pessoal, mesmo quando eles bateram na polícia. Vou repetir, bateram na polícia e botaram a hospitalizar os policiais. Numa violência extrema. Já uma mulher que falou para o policial: eu não estou com raiva de você, e quis sair depois do protesto, quando essa mulher é uma mulher pacífica, que não estava tentando atropelar ninguém, que isso é mentira. Mentira do governo. E está evidente nas câmeras que é mentira. As imagens são definitivas em relação a isso. Ela não tentou atropelar. Dizer isso não faz sentido. Essa mulher é assassinada com 3 tiros. E eles dizem para as pessoas: não. Ela tentou matar o agente do ICE e ele agiu em legítima defesa. Bem, aí eu tenho que vir para 1984. Eu tenho que vir para 1984 e eu tenho que ler esse trecho aqui do livro. Eu tenho que ler esse trecho aqui do livro. E nós temos que lembrar. Diz George Orwell, que é pseudônimo de Eric Arthur Blair, né? O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final, essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente, a facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão. Eles estavam errados.
O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros. Esse é que é o fato. O mundo sólido existe. Suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é líquida. Os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Admitindo-se isso, tudo mais decorre. O fascismo e o neofascismo, ele é muito mais grave do que as pessoas podem imaginar, porque ele não é um mero movimento político que, como qualquer outro, vem, vai embora e tal. Não. Ele tem pretensões totalitárias lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele quer dizer para as pessoas não acreditarem nos seus olhos e nos seus ouvidos. Ele quer definir a realidade independentemente dos fatos e da realidade. É por isso que o neofascismo pôde dizer para as pessoas: tomem cloroquina, tomem ivermectina, quando já existiam estudos que mostravam que esses medicamentos são ineficazes para combater um vírus. E, aliás, até um leigo poderia imaginar que medicamento contra verme não vai funcionar contra vírus. É por isso que eles puderam dizer, falar contra as vacinas e assustar a população para não se vacinar, quando nós sabemos, historicamente, a importância das vacinas em salvar vidas. É por isso que a extrema-direita pode dizer que não está acontecendo um aquecimento global quando o mundo fica mais quente e todo mundo percebe. As temperaturas estão aumentando. Já temos refugiados ambientais e eles continuam negando. É por isso que um presidente, antes de ser presidente, elogiou um torturador e elogiou a ditadura militar, como se fosse um regime defensável. E o neofascismo quer fazer as pessoas crerem que a ditadura militar não foi terrível como foi. Querem negar o quão grave, o quão terrível foi a ditadura militar desse país. Que torturou, que perseguiu, que era de fato profundamente autoritária. E que teve muita corrupção na época da ditadura militar, e eles querem negar. Eles querem negar que o nazismo realizou privatizações em massa e que a extrema-direita sempre esteve associada à burguesia, aos industriais e aos capitalistas. Eles querem negar e querem dizer que o nazismo é de esquerda porque Hitler e os seus comparsas pegaram o nome socialismo porque queriam se aproximar da classe trabalhadora. E querem nacional-socialismo usar isso para dizer que é de esquerda, um nome para enganar pessoas simples, pessoas que não estudam. Pessoas que não sabem que não é o nome que define o caráter de um movimento, mas o que ele faz quando tem poder. E o movimento que privatiza, um movimento que entrega para a iniciativa privada, que faz aliança com capitalistas e que persegue as pessoas de esquerda sistematicamente, e que Hitler diz em seu livro que o seu principal objetivo era livrar o mundo do marxismo e era combater as ideologias de esquerda, ele deixa sua natureza evidente para qualquer pessoa que não seja profundamente desonesta, ou burra, ou intelectualmente limitada. Burra não, porque coitado dos burros, não merecem essa comparação. O neofascismo não é uma ameaça comum. Não é uma ameaça trivial. E George Orwell alertava não contra o neofascismo, mas contra toda e qualquer forma de totalitarismo. Ele sabia que o stalinismo podia seguir nesse caminho e já estava mostrando sinais de ambições totalitárias. Mas ele criticou duramente
toda forma de totalitarismo. E ele lutou contra fascistas. Não sei se vocês sabem, mas George Orwell foi na Espanha lutar contra o fascismo franquista. Tomou um tiro no pescoço porque acreditava. Ele podia ter ficado lá na Inglaterra, ninguém tinha obrigação. Ele não tinha obrigação nenhuma de ir na Espanha. Mas ele foi lutar na Espanha do lado de uma organização marxista, do OPUM. Ele foi lutar do lado dessa organização contra o franquismo porque ele entendia que o fascismo tinha que ser derrotado. Porque era uma ideologia claramente contrária à classe trabalhadora e o futuro da humanidade. Assim como toda e qualquer ideologia que tem ambições totalitárias precisa ser enfrentada. Foi por isso que ele escreveu A Revolução dos Bichos em 1984, nas palavras dele, para defender o socialismo democrático. Isso está no texto dele, Porque Eu Escrevo. Quem duvidava, lá lê. Ele disse claramente que tudo que ele escreveu na fase final da vida dele foi para defender, como ele compreende, o socialismo democrático. E tem gente que não entende George Orwell, né? Enfim. Vivemos um momento de neofascismo. Vivemos um momento em que 1984 chegou. E que chegou lá nos Estados Unidos e tentaram fazer chegar com tudo aqui no Brasil. Cabe nesse ano a nossa luta evitar que chegue com mais clareza na realidade brasileira. Precisamos fechar a porta do neofascismo. E eu conto com a ajuda de vocês para fazer um canal como o nosso crescer. Para continuar realizando esses alertas, continuar lutando por uma sociedade mais democrática, mais livre, mais igualitária, mais justa. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, você pode se tornar membro, apoiador, mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. É isso aí, gente. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.